maestro Roberto Farias, videoaula número 4, Musicologia. Dando prosseguimento à apresentação do artigo científico de Paulo Castanha, a musicologia enquanto método científico, prosseguimos. Método histórico. A abordagem histórica da música já era praticada desde o século XVII, conforme informa Warren Dwight Allen, 1962. O estudo histórico da música, entretanto, sempre precisou ser fundamentado em uma teoria da história. De acordo com Vincent Douglas, 1980, na segunda metade do século XVIII, o pensamento histórico esteve principalmente ligado à ideia de progresso, na qual o ápice estaria na música da época dos próprios historiadores, como ocorreu com Burney, Hawkins, Forkel e outros. O positivismo de Auguste Comte reforçou essas ideias, porém o idealismo hegeliano introduziu o estudo das culturas históricas enquanto organismos vivos, sujeitos ao nascimento, crescimento, declínio e desaparecimento, substituindo o conceito de progresso linear pela ideia de desenvolvimento cíclico. Paralelamente, o século XIX introduziu a ideia do gênio e de uma história essencialmente movida por personalidades individuais, particularmente a chamada história tradicional ou Rankiana, ou seja, aquela estabelecida por Leopold von Ranke, 1795-1886, a partir do positivismo kantiano. Essa concepção motivou a centralização dos estudos histórico-musicais na biografia dos músicos, em uma tentativa de explicar as razões do fenômeno musical nas características de suas personalidades. Heinrich Wölfflin, 1864-1945, entretanto, rejeitava a concepção rankiana, construindo uma história da arte que lidava com formas e estilos, o que contribuiu para o surgimento da história dos estilos musicais, praticada por autores como Manfred Buchholzer e Charles Rosen, entre outros. Outra visão que procurava se afastar do positivismo e das visões evolucionistas da história foi a que procurou identificar nas expressões culturais o assim denominado espírito da época, concepção adotada por historiadores da música na transição do século XIX para o século XX, como August Wilhelm Ambros e William Deitler. Da mesma época, a doutrina da hermenêutica, caracterizada pela interpretação do significado das soluções musicais, estava sendo proposta por Hermann Kretschmann, 1848-1924, e Arnold Schering, 1877-1941, que especializaram-se na identificação de símbolos e significados análogos nas composições estudadas, enquanto na década de 1920 surgia a historiografia marxista da música, com V.I.N. Dreisen e S.N. Shemodanov, que desenvolveu-se consideravelmente nas décadas seguintes. Estudos histórico-musicais foram realizados no Brasil desde o século XIX a partir de abordagens predominantemente biográficas. Tiveram uma fase de maior interesse musicológico com Mário de Andrade e Luiz Heitor Correia de Azevedo e outros até a década de 1950. Mas tornaram-se propriamente científicos com os trabalhos de Francisco Courtelange a partir da década de 1940. Autores como Jaime Diniz, Cleófilo Persson de Matos, Regis Duprat e Antônio Alexandre Bispo deram sequência a esse tipo de abordagem,
produzindo informações que subsidiaram a escrita da história da música no Brasil a partir da música e não apenas da biografia de seus autores. Quanto às histórias da música brasileira ou no Brasil, começaram a ser impressas no início do século XX a partir de uma abordagem literária por Guilherme de Mello, 1908, Vincenzo Cernicchiaro, 1926, e Renato Almeida, 1926 e 1942. Preocupações musicológicas começaram a surgir nos trabalhos de Mário de Andrade, 1941, Maria Luísa de Queiroz Santos, 1942, e Luiz Heitor Correia de Azevedo, 1950 e 1956. Mas uma fase propriamente científica surgiu com as obras de José Ramos Tinhorão, 1974, Bruno Kiefer, 1976, José Maria Neves, 1977, Ari Vasconcelos, 1977 e 1991, Vasco Maris, 1981, José Ramos Tinhorão, 1981 e 1990, e David Appleby, 1983. Não há dúvida de que os estudos históricos predominaram na musicologia brasileira do século XX, embora ainda haja muito a ser feito em relação a esse aspecto, sobretudo no plano interpretativo. Método teórico e analítico. A análise musical destina-se a compreender a estrutura interna das obras e não necessariamente o seu significado e o processo de composição que a gerou, tendo iniciado sua história a partir do século XVII. Mais antiga que a análise, a teoria da música ou suas atividades precursoras já eram praticadas na Grécia Antiga e teve um papel importante na música ocidental desde a Idade Média, mas foi no Renascimento que iniciou seu maior desenvolvimento. Diferentemente da história, que preocupa-se com os eventos no tempo, a teoria e a análise examinam os fenômenos em si, interessando-se mais com o funcionamento das coisas do que com sua origem. Atualmente é possível uma abordagem histórica da análise musical graças a esforços como os de Ian Benty e Ellen Drabikin, 1990, e do próprio Vincent Douglas, 1980. Com o trabalho de Joachim Burmeister no século XVII, surgiu o que hoje poderia ser denominada análise formal, preocupada com a identificação de texturas, agrupamentos vocais, repetições, sequências, etc. Método desenvolvido por Johann Mattheson no século seguinte. Em 1722, Jean-Philippe Rameau lançou a teoria da harmonia que, embora modificada por inúmeros autores nos séculos XIX e XX, tornou-se o ponto de partida para a compreensão dos agrupamentos verticais de notas a partir de princípios lógicos e gerais. Paralelamente, Joseph Sauer, 1701, fundava uma acústica musical de bases científicas, desenvolvida no século XIX por autores como Hermann von Helmholtz, 1863, e Carl Stamp, 1883-1890. Heinrich Schenker, no início do século XX, criou um método de análise, hoje conhecida como análise schenkeriana, baseado na ideia de que a composição é resultado da ornamentação de notas e acordes. A partir da identificação de níveis estruturais e da redução da estrutura exterior para a estrutura fundamental, seria possível encontrar essas notas e acordes que geraram toda a composição.
Rudolf Reti, por sua vez, fez surgir a análise temática que procurava identificar os motivos ou temas que dão origem à composição e que nelas são continuamente modificados, enquanto Hans Keller procurava a unidade que existia entre temas contrastantes. Já Knut Shepsen, estudando a música de Palestrina, utilizou um método de análise sintática paralelo àquele utilizado em linguística para determinar as leis sintáticas que governam a ocorrência dos elementos musicais. Desenvolvido por semiologistas como Nicolas Howard e Jean-Jacques Nautier, na segunda metade do século XX, esse método foi aplicado ao conhecimento das leis estruturais que regiam as composições de diversos períodos históricos, gerando uma corrente de análise que já a partir da década de 1970 utilizava o computador para determinar leis mais gerais a partir da análise de uma grande quantidade de dados. Com o surgimento das linguagens não tonais, foram desenvolvidos métodos específicos de análise de estruturas musicais, como o de Alan Forte, que formulou o conceito dos conjuntos de alturas, chegando-se até aos métodos que dispensam as partituras e realizam sua análise diretamente da fonte sonora. Mas além, a análise baseada na teoria generativa preocupa-se em compreender não exatamente os elementos da música tal como concebida por seu compositor, mas sim como recebida pelo ouvinte. De acordo com Fernando Binder e Paulo Castanha, 1998, teóricos musicais brasileiros existiram desde o século XVIII, como Caetano de Melo Jesus, Luiz Álvares Pinto e André da Silva Gomes, mas, à exceção do primeiro, suas obras estavam essencialmente ligadas à música prática. Essa visão proliferou-se no século XIX com obras de José Maurício Nunes Garcia, Francisco Manuel da Silva, Rafael Coelho Machado e outros. No século XX, embora a teoria tenha se desenvolvido consideravelmente com autores como Luiz Cosme, José Paulo Silva, Savino de Benedictis, Oswaldo Lacerda e outros, predominou seu caráter prático e foi menos comum a teoria musical enquanto especulação acerca dos elementos constitutivos da música. Com o surgimento das linguagens não tonais, foram desenvolvidos métodos específicos de análise de estruturas musicais, como o de Alan Forte, que formulou o conceito dos conjuntos de alturas, chegando-se até aos métodos que dispensam as partituras e realizam sua análise diretamente da fonte sonora. Mas além, a análise baseada na teoria generativa preocupa-se em compreender não exatamente os elementos da música tal como concebida por seu compositor, mas sim como recebida pelo ouvinte. De acordo com Fernando Binder e Paulo Castanha, 1998, teóricos musicais brasileiros existiram desde o século XVIII, como Caetano de Melo Jesus, Luiz Álvares Pinto e André da Silva Gomes, mas, à exceção do primeiro, suas obras estavam essencialmente ligadas à música prática. Essa visão proliferou-se no século XIX com obras de José Maurício Nunes Garcia, Francisco Manuel da Silva, Rafael Coelho Machado e outros. No século XX, embora a teoria tenha se desenvolvido consideravelmente com autores como Luiz Cosme, José Paulo Silva, Savino de Benedictis, Oswaldo Lacerda e outros, predominou seu caráter prático e foi menos comum a teoria musical enquanto especulação acerca dos elementos constitutivos da música.
A análise de música brasileira, embora ainda não seja comum dentro dos estudos de análise feitos no país, começou a se desenvolver na década de 1990, com alguns trabalhos que abordam predominantemente a música do século XX, como os de José Henrique Martins e Vânia Dantas Leite, mas também existindo casos de análise de obras nos séculos XVIII e XIX por Maurício Dottori, Maria Inês Guimarães, Marcos Pupo Nogueira e outros. É preciso reconhecer, no entanto, que a análise ainda é um recurso muito pouco usado na musicologia brasileira. Como informa Vincent Douglas, 1980, estudos sobre a impressão musical foram iniciados por Anton Schmidt em 1845, em um trabalho sobre Petrucci, e por Robert Eitner e Emil Vogel, seguido por obras como as de Claudio Sartori no Bibliografia della Musica Strumentale Italiana, estampada em Itália fino al 1700. O desenvolvimento desses estudos fez surgir a necessidade de um catálogo internacional de fontes que acabou sendo elaborado na forma do RPM. No Brasil, esse tipo de trabalho ainda é raro, com destaque para o de Mercedes de Moura Reis Pequeno, especialmente o verbete Impressão Musical no Brasil, na Enciclopédia de Música Brasileira, além do trabalho eletrônico Impressão Musical na Bahia, coordenado por Manuel Veiga. Princípios de edição musical, outra importante disciplina da crítica textual, envolvem atividades como a descrição das fontes, a identificação de variantes e o estabelecimento de sua relação hierárquica com o suposto original, o estudo da transmissão e das alterações produzidas nas obras com o passar do tempo e a edição de partituras a partir das fontes disponíveis e dos critérios estabelecidos. Bastante influenciada pela filologia e pelos procedimentos da crítica textual utilizados em literatura, a edição musical, de acordo com James Greer, 1996, e sobretudo com Carlos Alberto Figueiredo, 2000, pode ser feita a partir de 7 critérios distintos: edição facsimilar, edição diplomática, Urteste, edição aberta, edição prática, edição crítica e edição genética. Estudos arquivístico-musicais brasileiros são raros no século XIX, como o de Manuel de Araújo Porto Alegre, sobre o catálogo de obras de Marcos Portugal e José Maurício Nunes Garcia, 1859. E incomuns ainda na primeira metade do século XX, como o de Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, referente às obras de José Maurício Nunes Garcia, existentes na biblioteca do Instituto Nacional de Música, 1930. Catálogos de acervos de manuscritos musicais começaram a ser produzidos por José Penalva no Museu da Música de Mariana, 1972, por Regis Duprat, Mariângela Biazon e Carlos Alberto Baltazar no Museu da Inconfidência de Ouro Preto, 1991, 1994 e 2002. E por Lenita Nogueira no Museu Carlos Gomes, 1997, incluindo-se aí um catálogo de microfilmes coordenado por Elmer Corrêa Barbosa, 1978. Mas esse tipo de trabalho começou a se desenvolver mais intensamente apenas na transição do século XX para o XXI, embora novos inventários ainda não tenham sido impressos.
Predomina no Brasil, entretanto, a elaboração de catálogos de obras de autores específicos, como os trabalhos de Cleófilo Persson de Matos, sobre José Maurício Nunes Garcia, 1970, de Jaime Diniz, sobre Damião Barbosa Araújo, 1970, de Maria da Conceição Rezende, 1985, e depois Maria Inês Guimarães, 1996, sobre Lobo de Mesquita, de Regis Duprá, sobre André da Silva Gomes, 1995, de Sérgio Nepomuceno Alvim Correia, sobre Alberto Nepomuceno, 1985, e de Silvia Maltese Moisés, sobre Alfredo de Scragnoli Taunay, 1987, entre outros. Mais recentemente, compositores vivos começaram a ser alvo de procedimentos semelhantes, em trabalhos como os de Domenico Barbieri sobre Camargo Guarnieri, 1993, de Elizabeth Serafim Prosser sobre José Penalva, 2000, e de Liana Costa e Miriam Bonk sobre Henrique de Coritiba, 2002. O surgimento do colóquio de arquivologia e edição musical em 2003 é uma demonstração de que essas duas disciplinas estão recebendo um certo destaque nos recentes estudos musicológicos brasileiros, embora sejam aquelas que mais estiveram relacionadas à visão positivista. Considerando-se a pequena produtividade da crítica textual brasileira durante o século XX, sua prática renovada tornou-se uma condição sine qua non para um maior acesso às fontes e, consequentemente, para abordagens interpretativas de uma quantidade maior de obras e não somente das supostas obras-primas. Pesquisa arquivística. Arquivos representam o conjunto remanescente dos documentos produzidos a partir da atividade de um determinado profissional ou de algum tipo de administração, diferenciando-se de uma coleção, esta constituída de documentos intencionalmente reunidos por um determinado colecionador que não possui relação direta com sua geração. A visão positivista, já na primeira metade do século XIX, produziu a ideia de que os documentos eram portadores da verdade objetiva e que, portanto, seu conhecimento era o ponto de partida para a construção da história. Assim, já nessa época, iniciaram-se na Europa, ao lado da centralização dos arquivos, a edição de séries nacionais de transcrições documentais destinadas a fornecer informações aos historiadores. Como observa Vincent Douglas, 1980, a musicologia passou a se servir da pesquisa arquivística a partir da segunda metade do século XIX, embora a edição de documentos de interesse musicológico não tenha sido muito grande. A pesquisa arquivística, entretanto, é fundamental quando se pretende conhecer o cotidiano da atividade musical, as relações profissionais entre músicos, empregadores e empresários, as funções das obras musicais e outros aspectos que cada vez mais são explorados em investigações musicológicas. Mais recentemente, os periódicos e os livros antigos, especialmente os relatos de viagens, também se tornaram objetos desse tipo de abordagem, sempre visando a obtenção de informações sobre a atividade musical. No Brasil, esse tipo de pesquisa foi inaugurado por Francisco Cortilange na década de 1940, surgindo novos trabalhos por Regis Duprá, Jaime Diniz, Cleófilo Persson de Matos, Flávia Toni e outros.
Pouquíssimo desenvolvida no Brasil, a pesquisa arquivística só recentemente começou a incluir periódicos e livros de viagens, representando um campo com grande potencial para futuras investigações musicológicas.